Graça e paz, meus queridos, aqui mais uma quinta teológica para vocês, num calor que ninguém aguenta, isso mesmo. Aí eu resolvi vir gravar aqui na frente de casa, no jardinzinho que a Vanessa faz aquelas fotos. E o que eu tô trazendo para vocês hoje? Hoje nós vamos continuar falando de eleição, como o Novo Testamento vê a doutrina da eleição. Você vai aprender isso a fundo lá na formação completa em teologia do Nascido de Novo, que é o nosso principal curso aqui do nosso seminário teológico. Link está nesse QR Code ou aqui embaixo na descrição. Os autores do Novo Testamento, com muita frequência, eles apresentam a doutrina da eleição como um consolo para os crentes. Quando Paulo garante para os romanos que todas as coisas operam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito, está lá em Romanos 8:28, ele mostra a predestinação como razão para a gente estar seguro dessa verdade. Ele explica no versículo seguinte: pois os que conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E os que predestinou, a eles também chamou, justificou, glorificou. Romanos 8:29-30. Paulo quer dizer que Deus sempre agiu para o bem daqueles a quem ele chamou para si. Quando Paulo examina o passado distante desde a criação do mundo, vê que Deus conheceu de antemão e predestinou seu povo a ser conforme a imagem de Cristo. Se ele leva em conta o passado recente, constata que Deus chamou e justificou seu povo e que predestinou, e se ele olha em direção ao futuro, quando Cristo retorna, ele vê que Deus determinou proporcionar um corpo glorificado e perfeito, aquele que crê em Cristo, ou seja, para mim e para você. De eternidade a eternidade, Deus sempre tem agido no bem do seu povo. Sempre tem o bem do seu povo em mente. Mas se Deus sempre age para o nosso bem e vai agir no futuro para o nosso bem, explica Paulo, ele não vai operar hoje para o nosso bem também? Então a predestinação é vista como um consolo para os crentes nos acontecimentos cotidianos da vida. Ou seja, o Novo Testamento vê a eleição como um consolo. O Novo Testamento também vê a eleição como uma razão para louvar a Deus, como mais uma. Paulo diz que Deus nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor de sua gloriosa graça. Isso está em Efésios 1, versos 5 e 6. Também ele afirma: nele recebemos uma herança, tendo sido predestinados, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que fomos os primeiros a depositar esperança em Cristo. Efésios 1, 11 e 12. Paulo ensina aos Tessalonicenses: damos sempre graças a Deus por todos vós, pois sabemos, irmãos amados, que ele vos escolheu. 1 Tessalonicenses 1, versos 2 e 4. A razão de Paulo dar graça a Deus pelos cristãos tessalonicenses é que ele sabia que Deus é o responsável pela salvação deles e que efetivamente ele escolheu a eles para serem salvos. Isso se torna ainda mais claro em 2 Tessalonicenses 2, verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu como os primeiros frutos a serem salvos. Paulo era impelido a dar graça a Deus, ele era jogado para dar graça a Deus pelos cristãos em Tessalônica, porque sabia que a salvação deles, no fim das contas, se devia pelo fato de Deus ter escolhido eles antes. Então, tá certo Paulo dar graças a Deus por eles em vez de louvá-los, em vez de falar como vocês andaram direito, pela sua própria fé salvadora. Entendendo assim a doutrina da eleição, ela multiplica o louvor dado a Deus por nossa salvação e diminui muito o orgulho que a gente possa sentir baseado no pensamento de que a nossa salvação se deveu a alguma coisa boa em nós ou algum crédito que nós recebemos de Deus. Em terceiro, o Novo Testamento vê a eleição como um incentivo para evangelizar. Porque pensam que não precisa evangelizar por acreditar na eleição. Paulo diz: tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus com a glória eterna, 2 Timóteo 2,10. Ele sabe que Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas e enxerga isso como um estímulo para pregar o evangelho, mesmo que signifique suportar um
um grande sofrimento. A eleição é a garantia de Paulo de que vai haver algum êxito no seu evangelismo, porque ele sabe que algumas pessoas com quem ele fala vão ser as eleitas, vão crer no evangelho e vão ser salvas. É como se alguém convidasse a gente para uma pescaria e dissesse: eu garanto para que vocês vão pegar peixes, tá? Eles estão famintos, mas estão lá no rio aguardando. É a mesma questão. Então, a eleição, muitos pensam que a eleição vai esfriar o evangelismo. Não, se está todo mundo predestinado, eu não preciso evangelizar. Não, Paulo pregava, Paulo estava ali para pregar o evangelho, e você e eu também. Temos grande responsabilidade na evangelização. Então, que nós nunca venhamos deixar uma alma que Deus coloque no nosso caminho para pregar o evangelho. Gostou dessa mensagem? Semana que vem tem mais Quinta Teológica, tem mais explicação e vamos continuar destrinchando a doutrina da eleição. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus te abençoe. Amo demais a tua vida. Fica com Deus.